Alô, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu irei apresentar um assunto sobre determinantes, tá? Então vamos começar lá então. Eu vou iniciar explicando determinantes de matrizes de ordem 2 e de ordem 3, tá? E depois a gente vai tratar de algumas técnicas para calcular determinante de matriz de ordem superior, tá? Tá abrindo aqui o PowerPoint. Então, o que eu vou falar aqui é parte de uma aula que eu fiz ali. Então, mas eu não vou falar hoje de matrizes inversas, tá? Eu só vou tratar aqui de matrizes de ordem 2 e ordem 3. Então vamos avançar um pouco aqui na transparência, depois eu vou colocar já na forma de apresentação, só um pouco então tá. Então só um pouco que às vezes tá um pouco travado aqui. Ó, filha da puta do computador. Claro, como... Então tá, eu vou passar aqui, desculpe pelo problema. Vamos falar aqui sobre determinantes então, tá? Tá aqui. Então, o determinante nada mais é do que o número que está relacionado a uma matriz quadrada, tá ok? Então, o determinante ele aparece em algumas aplicações. Por exemplo, para você calcular a área de um paralelogramo formado por dois vetores, né, considerando que nosso espaço seja lá o R2, o plano, a área do paralelogramo é calculada fazendo cálculo de um determinante. Se você está no R3, você quer calcular a área de um paralelepípedo, né, utilizado o determinante de matriz de ordem 3. Em alguns métodos também aparece o uso do determinante. Então, por exemplo, em cálculo, quando você tem que fazer uma mudança de variável, tá? Para as coordenadas, por exemplo, para as coordenadas cartesianas para as coordenadas polares, você tem que fazer um ajuste de área. E este ajuste de área é feito através do jacobiano, que é um determinante, tá? Então, para fazer mudança de integral, né? Para fazer mudança de variável em cálculo de integrais duplas, faz-se o uso de determinantes, tá? E alguns outros métodos também aparece o uso de determinante, tá? Então, o cálculo do determinante para uma matriz de ordem 2 é bem simples. Você faz o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, simples desta forma aqui. O cálculo aqui, ela fica desta forma, tá? Então, se faz o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, o determinante é igual a 10. Tá? Então, o determinante dessa matriz é 10. Uma aplicação para determinantes aqui é no uso do cálculo da inversa de uma matriz. No caso de matriz de ordem 2 é bem simples, tá? Então você pode calcular a inversa da matriz dessa maneira, tá? Fazendo o uso do determinante, você inverte os elementos da diagonal principal
e na diagonal secundária você multiplica por menos 1, tá? Então, e aqui depois, no final, você tem que multiplicar todos os elementos por 1 sobre o determinante da matriz A. Então, aqui a gente já calculou esse determinante, fazendo o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, foi 10. E aqui está a inversa dessa matriz. Então, só lembrando, então, para matrizes de ordem 2, é assim que a gente calcula. Faz o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária e está calculado o determinante. Uma matriz ela é inversível se o determinante for diferente de zero. Então, se o determinante de uma matriz for diferente de zero, ela é chamada de matriz inversível ou não singular, tá? Se o determinante for zero, a matriz é denominada ou definida de matriz singular e ela não admite inversa, tá? Determinante de matriz de ordem 3, utilizando a regra de vamos agora passar para o cálculo de determinante de matriz de ordem 3. Essa regra que eu vou apresentar só é válida para este caso aqui, tá? Então ela não pode ser aplicada em outras situações, só para a situação onde você tem 3 linhas e 3 colunas, ou seja, somente quando sua matriz for de ordem 3, ok? Você pode trabalhar com as colunas ou com as linhas. Você pode trabalhar com as duas primeiras colunas ou com as duas primeiras linhas. Eu aqui neste caso vou trabalhar com as linhas das matrizes. Então a regra de Sarros está aqui. Você repete as duas primeiras linhas. Você vai pegar as diagonais principais, você faz o produto dos elementos da diagonal à direita, né? Principal, e as diagonais paralelas, né? Ou seja, as diagonais à direita. E a mesma coisa com a diagonal secundária e suas paralelas, ou seja, as diagonais à esquerda. Então, a regra de Sarros diz o seguinte, que o determinante dessa matriz de ordem 3 é a diferença da soma dos produtos da diagonal principal com a soma dos produtos da diagonal secundária, como está aqui dentro desses dois parênteses aqui. Então, primeiro você faz a soma dos produtos da diagonal principal e depois você faz a diferença com a soma dos produtos da diagonal secundária. Então vamos fazer um exemplo, pegando esse caso aqui. Então aqui a gente pega as diagonais à direita, tá? Você pode fazer um esquema dessa forma para ficar mais fácil você identificar quais os produtos tem que fazer. Então o que eu faço? Eu repito as duas primeiras linhas e daí eu desenho as diagonais, à direita e à esquerda. Sempre lembrando que em cada diagonal sempre vai ter 3 números, tá? Então essas diagonais aqui à direita, aqui vai ser menos 4, menos 6 e 3. É só fazer o produto dos 3 números que estão na diagonal. E a mesma coisa eu vou fazer com a esquerda. Então aqui vai ficar menos 4, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar menos 9. É claro que se tiver algum elemento igual a zero na diagonal, o produto é zero, tá? Se tiver algum elemento aqui. Então aqui, dentro desse primeiro parênteses, estão todos os resultados das diagonais à direita. Dentro do segundo parênteses estão todos os resultados da diagonal à esquerda. Então aqui eu faço a soma, né, dos produtos das diagonais à direita e subtraio da soma dos produtos das diagonais à esquerda. Então aqui fazendo regra de sinal, aqui fica mais, menos 7 com mais 11 está 4. Então o determinante dessa matriz é 4. Tá? Então essa aqui é a regra de Sarros, que só é válida para a matriz de ordem 3. Bem, eu vou no final eu vou fazer uns exemplos lá no Excel e no GeoGebra de como calcular determinantes, tá? Então agora vamos partir para matrizes de ordem superior. Então eu vou minimizar esse slide aqui. Então eu vou até
fechar esse slide, porque eu não vou mais precisar dele. Pronto, agora eu vou abrir um segundo slide, que eu vou falar sobre determinante de matriz de ordem superior, tá ok? Então aqui, o determinante de matriz de ordem superior, a gente chama aqui uma matriz de ordem superior se ela tem no mínimo ordem 4, tá? Ordem 4, ou seja, tem no mínimo 4 linhas ou 4 colunas, tá? Existem vários métodos aí, mas eu vou apresentar apenas dois principais métodos, porque com esses dois métodos vocês conseguem calcular determinante de qualquer ordem, tá? De qualquer ordem. Então vamos começar pela regra de Laplace. Então a regra de Laplace diz o seguinte, que o determinante dessa matriz ela será igual ao produto dos elementos de uma linha ou de uma coluna com o seu respectivo cofator. Então o método consiste sempre em selecionar uma linha ou uma coluna e fazer, pegando os elementos dessa linha ou os elementos dessa coluna, fazer o produto com os seus respectivo cofator e calcular, tá? Então aqui está um esquema aqui, ó. Aqui é quando eu usei a iésima linha, aqui quando eu usei a jésima coluna. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro saber como calcular um cofator. Então o cofator que está na iésima linha e na jésima coluna, a gente calcula dessa forma aqui, né? Então vai ficar menos 1 elevado a I mais J vezes esse determinante AIJ. Tá? O que é o AIJ? A AIJ é a matriz que é obtida eliminando a iésima linha e a jésima coluna. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente pega na matriz A, elimina a iésima linha e a jésima coluna. Tá? O que acontece? Acontece aqui que você vai ter uma matriz quadrada com uma ordem menor da matriz A. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Eu vou fazer para o item A e item B, tá? Bem, essa regra ela pode ser aplicada para determinante de qualquer ordem, né? Mas normalmente se aplica essa regra para determinante de matriz de ordem superior, tá? Eu vou fazer o item A. Então o primeiro passo aqui é sempre selecionar uma linha ou uma coluna. Aqui no meu exemplo eu vou selecionar a primeira linha. Segundo, aplicar a regra. Então aqui o meu determinante vai ser a soma do produto dos elementos dessa primeira linha com o seu respectivo cofator. Então aqui o que foi feito foi vou calcular os respectivos cofatores. Então o que eu fiz aqui? Na matriz A eu eliminei aqui nesse caso a primeira linha e a primeira coluna. Então ficou dessa forma, eliminando a primeira linha e a primeira coluna, eu vou ter essa submatriz aqui. A matriz vai ficar uma matriz de ordem 2, cujas colunas são 1, 1 e 1, 0. Tá? Como ficou aqui. Deixa eu ver uma coisa, só um pouco, pessoal. Eu tenho que eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Ah, não, desculpa, eu errei, tá? Desculpa, eu estava eliminando a terceira linha. Primeira linha e a primeira coluna. Então você vai ficar com essa submatriz aqui, tá? Eu estava eliminando a terceira coluna, mas é a primeira linha e a primeira coluna. Então vai ficar essa submatriz, vai ser um determinante de ordem 2, vai ser 1, 0 e 3 e 1. Estava correto lá no meu exemplo lá, tá? Tá tudo correto. Então esse aqui foi o resultado, que eu eliminei a primeira linha e a primeira coluna, ficou uma matriz de ordem 2, tá? Aqui a gente calcula. Aqui é uma matriz, aqui a gente faz o produto dos elementos da diagonal principal menos da diagonal secundária. Tá? Faz a operação aqui e vai dar 1. Para o segundo cofator, eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Então vai ficar a matriz cujas colunas são 1, 1
e 3 e 1, que são os elementos que não estão nem na primeira linha e nem na segunda coluna. Então, ó, ficou 1, 3, 1, tá? E aqui sempre na fórmula do cofatores sempre vai ter esse menos 1 elevado a I mais J, tá bom? E finalmente o terceiro cofator, né? Eu vou eliminar a primeira linha, agora sim, e a terceira coluna vai ficar a matriz cujas colunas é 1, 1 e 1, 0. Antes eu tinha que eliminar a primeira linha, a primeira coluna, né? Naquele caso anterior era essa matriz aqui, né? Então, fica dessa forma. Faz as contas aqui, temos os respectivos cofatores. Então aqui, o que foi feito? Foi pegado os elementos da primeira linha, multiplicado com seus respectivos cofatores, né? Feito todos os produtos e no final a gente faz a soma e temos o determinante. Se vocês repararem, né? O método, a regra de Laplace, a ideia é sempre reduzir a ordem do seu determinante, tá? Aqui, como a matriz A era uma matriz de ordem 3, tivemos que calcular 3 determinantes de ordem 2, tá? Bem, se você tiver uma matriz de ordem 5, né, cada linha e cada coluna vai ter 5 elementos, então você vai ter que calcular 5 determinantes de ordem 4, tá? Bem, então a gente tem um lado positivo e um lado negativo aqui, né? A gente aumenta o número de determinantes a serem calculados, né? Porém, em compensação, a gente diminui a ordem, em uma ordem, o determinante da matriz a ser calculado. Bem, tem uma forma de contornar esse problema? Tem. Quando for possível, sempre selecionar a linha ou a coluna com maior quantidade de elementos nulos na linha ou na coluna. Então, nessa primeira situação aqui, se nós observarmos, nós temos na primeira coluna ou na segunda coluna, na segunda coluna ou na terceira linha, um elemento nulo. Então, nós poderíamos aplicar a regra de Laplace nessa terceira linha ou nessa segunda coluna. Então, vamos fazer isso. Então aqui aqui agora estou aplicando o mesmo método, aplicando agora na segunda coluna. Os elementos da segunda coluna é 3, 1 e 0. Lembrando que esse cofator aqui, como esse cofator está sendo multiplicado por 0, eu não preciso mais calcular. Então agora eu tenho que calcular não 3 determinantes, mas apenas 2, porque este aqui está sendo multiplicado por 0. Então por isso que nós temos que sempre, quando possível, sempre selecionar a linha ou a coluna com maior quantidade de zeros para diminuir o número de cofatores a serem calculados, tá? Então aqui calculando esse primeiro cofator, então a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Então eliminando a primeira linha e a segunda coluna, eu vou ter o determinante de colunas 1, 1 e 3 e 1, né? Que é o que está aqui, ó, 1, 1, 3 e 1. E faz os cálculos dos cofatores, como foi explicado anteriormente, né? Aqui ficou um pouco mais simples de fazer, porque a gente calculou com o determinante a menos e se chegou no mesmo resultado, tá? O determinante da matriz A é 5. No exemplo B, é a mesma coisa. Aqui eu peguei a quarta coluna porque eu tenho dois elementos iguais a zero. Então, de vez que eu calcular 4 cofatores aqui, como se eu não tivesse nem um elemento nulo, se não tivesse nenhum elemento nulo nessa quarta coluna, eu teria que calcular 4 cofatores. Mas como tem dois elementos nulos, eu abaixei agora o número de cofatores para 2. Aqui agora a gente aplica o mesmo método, só que agora aqui a gente vai ter uma matriz de ordem 3, porque a matriz A é de ordem 4. Aqui eu vou eliminar a terceira linha e a quarta coluna. Eliminando a terceira linha e a quarta coluna, a gente vai estar com essa submatriz aqui, que são todos os elementos da matriz que não estão nem na terceira linha e nem na quarta coluna. Bem, aplicando aqui a regra de Sarros, né, a gente tem que o determinante aqui é menos 1.
Esse menos 1 ficou elevado a 3 mais 4, que é a soma dos índices, né? Então aqui menos 1 elevado a 7 mais menos 1, fazendo esse produto dá 1. E a mesma coisa a gente faz aqui para o determinante, para calcular o cofator, 4, tem índice 4 ou 4, elimina ali na matriz a quarta linha e a quarta coluna. E nós vamos obter essa submatriz aqui de ordem 3, aplica ali agora sarros, agora eu posso aplicar sarros aqui, tá? Dá o determinante aqui dá menos 2, então o resultado vai dar menos 2, porque aqui ficou menos 1 elevado à oitava, né? Um expoente par, então vai ficar 1. Bem, agora que nós conhecemos os cofatores, substituímos aqui e calculamos o determinante. O determinante dessa matriz A é igual a 3, tá? Então essa é a regra de Laplace para cálculo de determinante de matriz de ordem superior. Um outro processo também que nós podemos aplicar separadamente ou conjuntamente com a regra de Laplace são as propriedades do determinante, tá? Eu só vou apagar isso aqui, que isso aqui está errado. Aí, agora está perfeito. Então é o seguinte, pessoal. A primeira propriedade: uma matriz que tem todos os elementos iguais a zero em uma linha ou em uma coluna, tem determinante igual a zero. Uma matriz que tem duas linhas ou duas colunas iguais também tem determinante igual a zero. Terceira propriedade: o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então aqui, ó, o que é uma matriz triangular? Uma matriz é denominada triangular quando todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são todos iguais a zero. Então, por exemplo, para calcular o determinante dessa matriz, eu tenho que fazer o produto vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Os elementos da diagonal principal aqui é 2, 3, menos 1, então é só fazer esse produto. Aqui, os que estão na diagonal é 3, 4 e 2, tá? Bem, e essa propriedade eu só posso aplicar quando a minha matriz for triangular, tá? Aqui é para qualquer ordem as propriedades, tá? Mas apenas quando ela é triangular, não é para qualquer tipo de matriz, não. Então, você tem que observar se todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são todos iguais a zero, tá? Se não for, não posso aplicar esta regra, tá? Fique bem claro isso. Quarta propriedade: se você trocar duas linhas ou duas colunas, o determinante inverte o sinal. Então aqui eu troquei a primeira linha em relação à terceira, trocou o sinal. Aqui acontece a mesma coisa, tá? Tanto com linha ou coluna. Trocou duas linhas ou duas colunas, o sinal inverte do determinante. Aqui esse determinante dessa matriz aqui é outra propriedade, tá? Quando você multiplica uma linha ou uma coluna por uma constante, a nova matriz, o determinante da nova matriz é o determinante da matriz anterior multiplicado por essa constante. Por exemplo, eu multipliquei a terceira linha tudo por 2. Então essa nova matriz aqui é o determinante dessa matriz multiplicado por 2. Tá? Como essa matriz, o determinante dessa matriz é 1, então o determinante dessa matriz vai ficar 2 vezes 1. Tá? Se você fizer isso com uma coluna, vai ocorrer a mesma coisa, tá? Bem, aqui é a regra de Jacobi, tá? Eu não vou passar todas as regras, eu só vou passar as mais importantes para fazer cálculo de determinantes, tá? A regra de Jacobi diz o seguinte, que se eu previamente multiplicar uma linha por um número diferente de zero, e somar com uma outra linha, o determinante não se altera. Então aqui, ó, neste exemplo, eu previamente multipliquei a primeira linha tudo por 2 e somei elemento a elemento com a segunda. Bem, e essa nova matriz vai ter o mesmo determinante da matriz original, tá? Então o determinante não muda quando eu faço essas operações, ou seja, se previamente eu pego uma linha
multiplico por uma constante diferente de zero, e o resultado eu já somo elemento a elemento com uma outra linha, o determinante permanece o mesmo, o determinante não se altera. Bem, essas propriedades a gente vai fazer para aplicar o que a gente chama de processo de triangulação. O processo de triangulação consiste em determinar uma matriz triangular cuja o determinante dessa matriz triangular seja o mesmo determinante da matriz inicial ou da matriz original, tá? Então a ideia é chamada de triangulação porque nós vamos com esse processo determinar uma matriz triangular que tem o mesmo determinante da matriz original, sendo que o cálculo de uma matriz triangular é bem simples. Então como que a gente faz esse processo? Então aqui a gente vai fazer as operações em relação às linhas do determinante. Então o primeiro elemento da diagonal principal aqui é 1. Então eu tenho que zerar todos os elementos abaixo do primeiro elemento da diagonal principal. Então eu vou pegar toda essa primeira linha, multiplicar tudo por menos 3 e somar elemento a elemento com a segunda. Então aqui vai ficar menos 3 somado com 3 vai dar 0, menos 6 somado com 7 dá 1, menos 3 multiplicado por 1 dá menos 3 somado com 0 dá menos 3. Depois que eu zerei aqui, eu vou trabalhar agora com a primeira e a terceira linha. Então eu vou pegar a primeira linha, multiplicar tudo por menos 2 e somar elemento a elemento com a terceira linha. Então vai ficar 0, vai ficar menos 2 multiplicado por 2 dá menos 4, somado com 2 menos 2. Depois vai ficar menos 2 multiplicado por 1 dá menos 2, somado com 1 menos 1. Tá ok? Então continuando o processo, tá? Então agora que a gente zerou todos os elementos abaixo do primeiro elemento da diagonal, eu tenho que trabalhar com o segundo elemento da diagonal. Então eu vou fazer o mesmo processo, eu vou pegar a segunda linha, multiplicar por 2 previamente e somar elemento a elemento. Então vai ficar 2 vezes 1, que está 2, somado com menos 2 está 0. Então vai ficar 2 vezes menos 3, que está menos 6, somado com 1 está menos 7. Percebendo agora que essa matriz é uma matriz diagonal, então o determinante dessa matriz é simplesmente fazer o produto dos elementos da diagonal principal. Aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes menos 7, que está como resultado menos 7. Então o determinante da matriz original é menos 7. Tá bom? Então esses são os dois métodos aí, tá? Que são utilizados para cálculo do determinante, sendo que as propriedades do determinante é utilizado para fazer este processo aí, denominado processo de triangulação. Bem, eu vou rapidamente aqui passar dois aplicativos para vocês, que vocês podem usar para fazer o cálculo do determinante, tá? Então, o primeiro é o Excel, né? Passar rapidamente o Excel para vocês e depois rapidamente só vou esperar abrir o aplicativo, só um pouco, que ele é meio travado o computador, ele tem um tempo dele ter resposta, tá? É que ele tá meio lento porque tem alguns programas em aberto aí. Então vou pegar aqui só um pouco aí, destravou. Aqui ó, então vamos montar uma matriz aqui. Desculpa, é isso. Então vamos pegar uma matriz de ordem 3. Pegar ali 1, 2, 3. Estou pegando números aleatórios, tá? Pronto, tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa matriz A.
para calcular o determinante dessa matriz, né, você faz o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, clicar aqui na função fx, vai demorar um pouco, aí. Aqui você vai procurar pela função matriz determinante. Se você não lembra, é só escrever matriz aqui que ele vai buscar todas as funções que começam com a palavra matriz. Vamos dar um OK, né? Então, OK. Daí aparece a janela. Aqui você vai ter que selecionar a sua matriz. E é só tá um OK, tá? Bem, então o determinante dessa matriz é 8, tá? Então é assim que se calcula no Excel, é bem simples, tá? Digite as linhas e as colunas. Vem aqui f de x, matriz determinante. Daí seleciona depois, clica na função, seleciona a função, seleciona a matriz e depois é só dar um OK que ela te retorna o valor do determinante. Tá OK? Bem, então era isso aqui no Excel e vou passar rapidamente no GeoGebra para a gente finalizar a aula, tá? O meu computador aqui o processamento é um pouco lento porque eu tô com alguns programas em aberto, né? Então agora vai ficar um pouco mais rápido, que daí eu já vou fechar esse aplicativo, daí fica -1, né? Que às vezes usa muita capacidade de memória aí. Às vezes para gravar a tela o computador fica lento porque o programa é meio pesado, sabe? Mas já vai abrir aqui, tá? Eu rapidamente vou fazer aqui só uma explicação rápida como vocês utilizar o GeoGebra para fazer o cálculo do determinante. Só estou esperando o computador processar aqui porque ele é bem lento, sabe? Aí ele está pensando ali, ó. Aí, então finalmente está aqui. Então quando você abre o GeoGebra, aparece a janela algébrica e a janela de visualização. Então você vai ter que aqui em exibir, só um pouco que ele vai demorar um pouco mais aqui por causa dos outros programas, mas ele já está abrindo aqui. Vamos ver se ele está sinal de vida agora. Deu. Aqui você vem em janela CAS, tá? Seleciona a janela CAS, ele não demora muito para abrir, normalmente, porque se você estiver só trabalhando com este aplicativo, ele não demora muito. Só um pouco, pessoal, é processamento interno aqui. Porque como eu tô gravando a tela, o computador fica lento. Aí, agora deu o sinal devido. Bem, eu vou fechar essa janela de visualização. Tentar pelo menos fechar essa janela para tá isso. Agora quando eu fecho o negócio ele me fecha tudo novamente, mas o programinha também que não ajuda nada, cara. Vou maximizar isso aqui. Pode nem pra... Ai, cara, tá um problema isso aí. Só um pouco, pessoal. Vou ver o que eu posso fazer com essa... Deus do céu, travou. Tentar trabalhar ele na forma reduzida, vamos ver. Ele não tá respondendo. Às vezes com tecnologia tem que ter uma paciência. Bem, agora eu acho que voltou, né? Vamos ver. Vou aqui na janela exibir, vamos ver se ele vai... Abriu, parece que abriu, vamos ver. Só vou fechar essa janela aqui.
Aí. Vou trabalhar assim, tá, pessoal? Porque senão ele vai... Aí. Então, fazendo rapidamente aqui, desculpe o transtorno, mas... a gente faz o melhor que a gente pode, né? Apesar de toda a situação caótica que é o nosso país, né? Dinheiro para porcaria aí, né? Para político vagabundo tem, né? Para as coisas importantes não tem, mas é a porcaria do nosso país e é assim mesmo, né? É essa jossa mesmo. Então, tá aí. Então, tá aqui a matriz A. Lembrando que para escrever essa matriz aqui, você tem que usar sempre o comando de atribuição aqui no GeoGebra, que é dois pontos e sinal igual. Às vezes dá uma falha aqui na hora que você está com um espaçamento, então você não pode dar espaço entre dois pontos e sinal igual, senão ele vai retornar erro, tá? Então só preste atenção se você não tem nenhum espaçamento ali. E daí aqui também, para montar a matriz, só lembrando que eu tenho que usar duas chaves, tá? E para fazer cada linha também eu tenho que usar chaves, tá? Cada elemento da linha eu tenho que separar por vírgula e cada linha também por vírgula. Daí fica aqui montada a matriz. E para calcular o determinante é bem simples, né? Você clica aqui e aqui você clica a matriz A. Até você tá um OK e tá aí. Então o determinante dessa matriz A é 8, tá? Então, pessoal, eu agradeço a paciência de vocês, a visualização. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like, compartilhe, faça engajar o canal, tá? Então, até uma próxima videoaula aí. Agradeço a visualização de vocês. Agora vou ter que esperar esse programa meia hora abrir outra vez. Essa tecnologia brasileira nossa aqui. Aí, foi. Caramba. Até mais então. Valeu, obrigado.